Nesse vídeo a gente irá responder a seguinte questão: por que os dividendos dos fundos imobiliários de papel estão derretendo, estão despencando nos últimos 2 meses? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se puder ser membro do canal, apenas R$ 14,99 por mês você recebe lives exclusivas e conteúdos exclusivos. Então vamos ao vídeo. O que vem acontecendo nos últimos 2 meses? Os dividendos dos fundos imobiliários de papel estão despencando. Veja aqui, por exemplo, o caso do DEVA11. Essa aqui é a queda mensal dos dividendos. Não só os dividendos, mas também as cotas desses fundos estão caindo. DEVA11 caindo 5% nos últimos 30 dias. O IRDM11, mesma coisa. Olha só a queda aqui nos últimos meses. Cotação também caindo. O QNIP11, olha essa queda forte aqui nos dividendos. Queda também nas cotações. Não tão grande assim, mas está vendo essa queda. Então, queda nas cotações e queda nos dividendos. E qual é o grande motivo por trás disso? Primeiro ponto, eu gostaria de diferenciar rapidamente para vocês os dois grandes grupos de fundos imobiliários aqui no país, sem considerar subespécies, tá? Nós temos, de um lado, os fundos de papel e aqui, por exemplo, um fundo de tijolo famoso HGLG 11. No caso dos fundos de tijolo que não estão passando por essa queda de dividendos no momento, esses fundos, suas cotas estão lastreadas em imóveis físicos, ativos reais. Agora, no caso de fundos de papel ou fundo de recebíveis como o DEVA11, as cotas não estão lastreadas em imóveis físicos diretamente. Por quê? Porque essas cotas estão lastreadas em dívidas do setor imobiliário, principalmente CRI. Mas como assim? O que acontece? Quando uma empresa do setor imobiliário quer antecipar os seus recebíveis, o que são recebíveis? São os créditos que essa empresa, por exemplo, uma construtora, tem para receber ao longo do tempo daqueles seus consumidores. E aí ela precisa antecipar esse dinheiro. E aí o que ela faz? Ela procura uma companhia chamada securitizadora. Não é seguradora, tá? É securitizadora. O que faz essa empresa do setor financeiro? Essa empresa empacota todos os recebíveis dessa construtora, por exemplo, e forma um CRI, um certificado de recebíveis do setor imobiliário. E quem que compra esse CRI? Justamente um fundo de papel. E por que esse fundo de papel compra essa dívida do setor imobiliário? Para receber um rendimento, geralmente uma taxa alta. E essa taxa é composta por uma taxa pré-fixada, que é justamente o rendimento real daquele investimento, daquele CRI, e outra taxa que é uma mera correção monetária. Então, às vezes está lastreada no CDI, às vezes no IPCA. Em especial, o IPCA, que é o índice inflacionário adotado aqui oficialmente pelo país. Ele que corrige a moeda ao longo do tempo no Brasil, o IPCA. Então, não é difícil perceber que, por exemplo, de novo aqui com o DEVA11, quando o IPCA está muito alto, o DEVA11 tende a pagar mais rendimentos. Mas esses rendimentos não são um ganho real para o cotista, porque eles só refletem a inflação no país. O seu ganho supostamente real está aqui na taxa pré-fixada. E veja que as taxas aqui contratadas são bem elevadas. É IPCA mais 12%, IPCA mais 1%. Por isso que lá atrás, esses fundos estavam pagando 15% ao ano, 1,5% ao mês, uma loucura, por conta dessas taxas aqui enormes, mas com o benefício do IPCA alto. E nós estamos vendo agora uma queda forte no IPCA. O IPCA do último mês de setembro fechou com uma queda de 0,29%. Isso aqui é uma deflação. E isso aconteceu já em agosto. Por isso que eu falei dos últimos 2 meses. 0,36% de queda. E nos meses anteriores, a gente vê alta aqui como já era esperado. E você pode estar se perguntando: bom, o Brasil não tem um histórico de deflação, não é mesmo? Sim, de fato. Veja só, dentro aqui de um histórico desde 2010, a gente vê aqui nesse gráfico que em pouquíssimos meses o Brasil apresentou deflação, meses pontuais, já que o Brasil é marcado por inflação ou hiperinflação antes do plano real. Então o que está acontecendo para gerar deflação nos últimos meses? O primeiro ponto, que não é a causa principal, mas é uma causa que deve ser considerada no que se refere ao IPCA apenas, é justamente o que? A alta forte na Selic. Veja só, aqui
em 12 de março de 2021, nós estávamos com uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 2%. E agora, nós estamos em 13,75%. Veja só, é pouco mais de um ano. Isso aqui é um período muito rápido para você multiplicar várias vezes uma taxa de juros de uma economia. Isso promove o quê? Uma contenção no crédito, fazendo com que as pessoas não tomem tanto crédito para se endividar, já que a dívida ficou muito cara. Mas a principal causa de um IPCA deflacionário é justamente ali o corte de ICMS realizado pelo governo dentro dos setores energético, em especial energia elétrica, e de combustíveis. E o que a gente está vendo? Inclusive, uma queda na arrecadação estadual de mais de 8% por conta dessa renúncia fiscal temporária. Aqui, por exemplo, a Anatel está inclusive determinando o repasse imediato do corte de ICMS pelas operadoras de telecomunicações, porque também atingiu aqui o setor de telecomunicações. Então houve, nos segmentos básicos de consumo, um corte de ICMS, e isso obviamente impacta no preço das coisas. Por isso que o IPCA, que é o principal índice que mede a inflação ao consumidor, e o ICMS impacta principalmente o consumidor, está gerando aqui uma deflação. Não que o Brasil está com uma queda forte no PIB, na verdade estamos prevendo alta no PIB. O que está ocorrendo é simplesmente uma retirada temporária de impostos, o que gera uma deflação ali pontual. Por consequência, fundos de papel, principalmente lastreados em IPCA, sofrem queda nos seus dividendos e também nas suas cotações, porque as pessoas correm vender. Quem é mão de alface, vendo ali as suas cotas caírem, bem como seus rendimentos, já pega e vende. Mas perceba o seguinte, o mesmo não está ocorrendo aqui, por exemplo, com os fundos de tijolo. Pegando esse aqui, por exemplo, HGL11, ele está subindo 2% nos últimos 12 meses, inclusive está negociando aqui acima do seu valor patrimonial, negociando com ágil. Vamos pegar outro fundo famoso aqui, XPLG11, negociando hoje muito próximo do seu valor de cota, sendo que ele vinha negociando a 0,8 o valor da cota, com uma valorização de 6% nos últimos 12 meses. Ainda aqui, VILG11, outro fundo logístico, também negociava abaixo de 0,9, agora com essa subida, negociando aqui próximo do valor patrimonial da cota. Mais um fundo aqui, BTGL11, negociando também com ágil em relação à cota. Ele foi o único que ainda teve uma queda, mas por causa desse ágio. De qualquer forma, você viu que, no geral, os fundos imobiliários de tijolo apresentaram valorização, em alguns casos até mesmo ágio nas cotas. E, para além disso, os dividendos desses fundos não apresentaram queda. Veja só, aqui no caso do VIGL11, XPLG11, o que nós temos aqui? Inclusive uma subida nos dividendos. O HGLG11, o que nós temos aqui? Uma volatilidade nos proventos. Tá? Mas isso aqui não decorre do IPCA. E aí você pode estar se perguntando, então com toda essa queda aqui do DEVA11, por exemplo, nos seus dividendos e também na cotação, em que você via aqui, por exemplo, em junho, 1,60 por cota, agora você está vendo ali 55 centavos por cota. E aqui em setembro, R$1 por cota. Eu tenho que comprar ou vender? Olha, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. No entanto, você deve comprar um ativo que você já tinha na sua carteira ou estava visando comprar quando ele está subindo ou quando ele está caindo. No caso, os fundos de papel, caso você seja adepto dessa filosofia de investimento, estão caindo. Então, se você gosta desse ativo, esse é o momento para aumentar suas posições. Porque se você vender agora, muitas vezes no fundo, e pegar todo esse dinheiro e migrar para os fundos de tijolo que agora estão encarecendo, quando os fundos de tijolo começarem a despencar, o que vai acontecer? Você vai vender os fundos de tijolo, às vezes até com prejuízo, e aí você vai querer migrar de novo para os fundos de papel que provavelmente vão estar nas alturas, porque os fundos de papel acabam se beneficiando as suas cotas com Selic alta e inflação alta. E se os fundos de tijolo estiverem caindo, é porque o cenário continua sendo de juros altos e inflação alta. E no final das contas você não tem consistência nenhuma. Por isso, já era algo bastante previsível que os fundos de papel iam acabar com essa farra aí de distribuir proventos de 1,5% ao mês ou até mais. E se você não contava com esse cenário, você tem que tomar muito cuidado a investir em fundos de papel e em fundos imobiliários no geral. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você está aproveitando para comprar ou vender fundos de papel, ou você está aportando em fundos de tijolos se você entende que eles ainda estão descontados. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Bra Investing. Até o próximo vídeo. Fui!